Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximando-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Esse é talvez o sermão mais famoso de toda a Bíblia. É a primeira mensagem de Jesus que ele faz logo depois de ser tentado no deserto. E hoje eu não tenho nem a pretensão de estar falando sobre não só o sermão da bem-aventurança, ou o sermão do monte, como queira, porque ele tem uma profundidade muito grande, tem muita revelação. Mas esse sermão, na verdade, ele começa aqui no capítulo 5 e vai até o 7. Dizem alguns teólogos, inclusive, que esse sermão demorou 18 horas, 16 ou 18 horas. E eu estou pensando em fazer ele em 12 hoje. Porque eu sou 12. Já teve um monte de gente que veio aqui na frente e falou: vai terminar rápido o culto, vai terminar rápido. Só de raiva eu vou demorar hoje. Mas brincadeira à parte, realmente esse sermão ele fala muita coisa. Mas hoje, na verdade, eu não quero nem falar tanto sobre ele. Ele é uma base para a pregação que eu vou fazer. Mas hoje eu vou falar sobre valor. Sobre o que tem valor para você. Sobre o que é o valor essencial na sua vida. O que você dá valor na sua vida. Foi o que Jesus tentou passar para os discípulos, não só aqui, eu escolhi o sermão do monte, mas em todos os tempos, quando ele fala depois que você é sal da terra, tudo está contido, uma série de outras parábolas estão contidas aqui. E por que isso? No mundo há uma guerra espiritual, uma guerra intelectual, uma guerra filosófica, para tentar impor uma ideia, um estilo de vida. O que se diz que é certo. A gente sabe, eu cada dia mais fico assim chocado com as mudanças que ocorrem, até com a própria ciência. O que era ruim no passado agora é bom, o que não era Antigamente não podia comer carne de porco, não podia gordura de porco, que faz mal. Hoje dizem para você cozinhar com gordura de porco. Está aqui meu discípulo Grimaldi, que antigamente o ovo era recriminado, era o grande vilão do colesterol, etc. Hoje dizem que o ovo é um excelente alimento. E eu estou falando a parte alimentar, mas você pode ampliar isso para a parte educacional, você pode ampliar isso para a parte de filosofia, de estilo de vida. Porque o mundo nunca teve tanta informação e as pessoas nunca estiveram tão isolados. E Jesus, quando começa a fazer essa pregação, quando ele começa a ministrar a gente acerca do Sermão dos Montes, ele começa já a mostrar um verdadeiro posicionamento do que tem valor. Porque ele deixa muito claro na vida o que tem valor e o que não tem valor. É esse o reflexo, que depois ele fala sobre a ansiosa solicitude pela vida, que não devemos correr atrás do dinheiro, que não devemos correr desesperadamente pelo dinheiro, pelas coisas materiais, porque até os pássaros Jesus cuida, quem dirá nós, seus filhos. Mas existe também aqui nesse texto uma chave,
Porque ele fala que não podemos servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. Ou você serve a um senhor, ou você vai servir a outro. Porque senão, em um determinado tempo, você vai acabar aborrecendo a um ou a outro. Se você não se posiciona, se você não se entrega, se você não se dá, como falou muito bem aqui o pastor Carlos Henrique, naquilo que é verdadeiro, o quanto de valor você dá, por exemplo, nesse momento que acabou de passar aqui. O quanto você acha que isso daqui é importante para Deus? Você acha que Deus não tem nada a ver com isso? Eu pensava que Deus não tinha nada a ver com isso no mundo. Eu pensava que pedir dinheiro para Deus era pecado. Aí eu ouvi uma passagem quando eu me converti, que Jesus no templo, ele ficou do lado do gasofilácio, que é uma cesta semelhante a essa. E sabia quem dava mais e quem dava menos. Não por quantidade, mas por qualidade também, porque sabia do coração que é a oferta da viúva pobre. O quanto de valor você dá para isso? O quanto de valor você dá para a sua célula, para o seu pastor? Hein? Minha turma lá do canto, quanto você dá de valor para mim? Vou fazer um marketing próprio agora aqui. Vou valorizar um pouco o meu passe aqui. O quanto você tem trabalhado nisso? Então, hoje pelo poder do Espírito Santo, eu quero poder nos ajudar a entender, porque esse sermão aqui, ele é repetido depois até nos outros evangelhos. Porque é a missão de Jesus, é a missão dele aqui na terra. A missão de passar que existe um outro reino. A gente vai terminar entendendo isso um pouco melhor, numa oração que a gente faz há muitos anos e nunca percebeu. O quanto isso é importante para as nossas vidas. Antes de começar até os tópicos que eu tenho aqui, eu quero dar um esclarecimento, que também bem-aventurança significa ser feliz, ser abençoado. São sinônimos. Quem quer ser feliz? Quem quer ser abençoado? Quem não quer, eu vou botar a mão na tua cabeça agora. Levanta a mão aí. Todos nós queremos. Todos nós, às vezes, até erramos no anseio, às vezes, de querer fazer o certo, mas acabamos fazendo o que é errado, porque a gente faz o certo, porque a gente aprendeu de uma forma errada. E hoje a gente vai ver, vamos ver, que para isso que temos que aprender o que? Definir quais são os nossos valores. Eu quero que você pergunte a você mesmo agora, ou melhor, pergunta a quem está ao teu lado, quais são seus valores? Quais são seus valores essenciais? Seus valores mais importantes? Não só a família, eu sei que muitos poderiam pensar, minha família, está certo. Mas eu estou falando de valor, de procedimento. Eu vou falar aqui de valor, de atitude. Porque isso que vai formar a tua vida. Isso vai gerar consequência para a tua vida. Por mais amoroso, sábio, espiritual que Jesus é, Ele nos confronta em amor para que aprendamos a priorizar corretamente aquilo que tem valor essencial. Aquilo que nos faz ser abençoado, aquilo que nos livra do mal, aquilo que nos atrai a Ele. É isso que Ele quer passar para hoje, para nós, sempre. É o que Ele está tentando, ou melhor, Ele fez. Nós estamos tentando segui-lo nessa condição. Então, eu separei aqui alguns valores num estudo que eu fiz, que mostra como Jesus quer que nós façamos, que Jesus, Ele, através desse sermão do monte, começou a levantar um questionamento, começou a levantar uma mudança de vida. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, sobre mudança. Porque aquelas pessoas estavam doutrinadas de uma maneira, estavam presas, e quando ouviram esse sermão que durou, dizem alguns estudiosos aí, como eu falei, 18 horas, ninguém saía de lá. E aquilo foi o começo da vida dele, porque esse texto é logo depois que ele passou pelo deserto. E aí ele começa a ministrar, ele monta a sua base em Cafarnaum, a sua base ministerial, faz essa pregação, começam-se os milagres, começam os ensinos esses que começaram a impactar, porque o povo via que ele não pregava como os fariseus. Ele não pregava como o pessoal do Sinédrio, como um religioso. Ele pregava como ele vivia.
E a primeira coisa que eu quero aqui passar, que eu vi nesse estudo, é para você aprender a dar valor, a ter valor, faça as coisas certas por motivos certos. Faça as coisas certas por motivos certos. Tem um mal nesse século que diz que os fins justificam os meios. E eu vou te dizer que a gente vê isso muito nos dias de hoje. Isso não é verdade. Isso é uma tremenda de uma mentira. Ah, vale a pena então a gente fazer... A gente vê no Brasil uma das discussões que tem dos partidos políticos, é que tem que ser assim, sempre fizeram assim. E nós temos que pegar o dinheiro através da corrupção para nos manter no poder, para que a gente possa passar a nossa ideologia. Você acha que isso é certo? Eu tenho que roubar para poder manter a minha casa, afinal de contas eu estou passando em fome na minha casa. Você tem até pena muitas vezes de uma pessoa, de um ladrão, que às vezes é preso porque roubou uma besteira, roubou um supermercado. Como a gente ouve essas histórias, mãe que foi roubar leite para sustentar seu filho. Parece que o motivo até é nobre. E não deixa de ser até, não vou querer ser. Mas é errado. Será que eu vou ter que passar o evangelho para todo mundo? Jesus chega só pregando o evangelho e fala, quem não acreditar em mim vai tudo para o inferno. Ou Ele quer despertar em nós uma consciência. Ele quer despertar em nós um amadurecimento, uma maturidade espiritual tal que você saiba servir de coração. Você saiba, porque Ele começa a falar que o que é ser servo, a quem você deve servir, a quem você deve dar valor, o que vale, o que tem mais valor na tua vida, quem são teus amigos, quem são tua família. Ele fala tudo isso aqui. A própria família dele ficava chocada, a própria família dele ficou abalada. E quem não passou por isso numa conversão? Quem está passando por isso? Eu vou dizer uma coisa, você está dando valor para aquilo que tem valor na tua vida. Você está dando valor para aquilo que tem vida. Aquilo que tem resultado. Eu passei por isso na minha vida. Eu amo a minha família. Amo demais a minha família. Mas eu podia pensar num determinado momento e falar, não. Alguns amigos falaram assim, você está pisando muito forte nessa história de religião. Você está indo com muita força, cuidado, hein? Eu ouvi isso. A minha esposa é psicóloga. Ela fala que o pior caso que existe são esses casos de religião. Fica tudo doido. Está aqui um doidão. Um ex-doidão que virou doido por Jesus. Sabe o que aconteceu? Eu realmente me posicionei. Eu fiz certo pelo que era certo. Eu deixei de passar férias muitas vezes num lugar lindo. Eu já falei isso várias vezes, que meu pai mora numa ilha, num lugar maravilhoso. Mas eu preferi ficar naqueles primeiros anos de conversão, passando o fim de ano com meus amigos, do que numa praia linda, mas que eu tinha que me segurar para a tentação de não ficar enchendo a cara toda hora. Que eu tinha que me segurar para ter que ouvir um monte de baboseira. Mas era a tua família. Você não tem que cuidar da família? Não. Deus cuida. Tem hora para tudo. Eu tenho que cuidar da minha vida espiritual em primeiro lugar. Deus foi falando comigo, Deus foi fazendo comigo. Eu preferi trocar aquilo até chegar a um ponto em que quando depois eu voltei, depois de alguns anos, a gente volta com autoridade. Primos que até brincavam, tiravam uma de mim, vieram pedir oração. Esse é o respaldo de Deus. Você está certo. Até os que tomavam até doidão, ele chegava para mim, tua família é uma bênção. E bêbado para chorar não precisa muito, né? Você te amo, primo. Mas por quê? Eu valorizei, ou melhor, eu aprendi a valorizar a coisa certa por um motivo certo. Para mim foi muito difícil. Uma das coisas mais difíceis para mim talvez fosse ficar todo fim de semana em São Paulo. Eu viajava todo fim de semana. Eu pegava a onda, gostava de praia. E todo fim de semana você trocar uma praia para ficar numa igreja, num galpão. E não é esse galpão bonitinho, com som, estereofônico. Era um fundinho de quintal. Quente pra dedéu, folha de zinco.
Quase que ele começava a contar o samba. Saudosa maloca. Não era uma maloca, Deus se perdoe, mas era um lugar onde a gente ficava ali e eu queria ir para aquele lugar. Aquilo começou a fazer sentido na minha vida. Aparentemente, um culto, pouca gente. E aquilo começou a me fortalecer. Sabe por que eu estou falando isso? Tem um momento na tua vida espiritual que você vai precisar ter convicção, meu irmão. Você vai ter que estar convicto das coisas de Deus. Se você ficar muita hora para qualquer vento de doutrina, para qualquer problema, qualquer empecilho, agora é isso, agora é aquilo, com todo respeito, eu sei que às vezes tem programação, a gente tem programação até demais, mas às vezes é um aniversário, é umas férias, é isso, é aquilo, tudo bem, tem tempo para tudo, eu vou repetir isso. Mas você tem que aprender a ter uma convicção de saber priorizar na tua vida, de saber valorizar. Que tem horas que você vai ter que dizer não para aniversário, tem horas que você vai ter que saber dizer não para convites sociais de família, tem horas que você vai fazer dizer não para uma série de coisas. Mas é a família. E eu sou um pastor de família, eu amo família, eu tenho uma família grande, linda, maravilhosa, tenho um primo, tenho família grande por parte do meu pai, amo eles. Mas eu posso te garantir que todas as vezes que você valoriza a Deus, as coisas de Deus, pelo motivo certo de Deus, você vai ganhar. Você vai ganhar muito mais, muitas vezes, do que ir num churrasco, do que ir numa festa de aniversário. Repito, não estou falando, não vou fazer mais nada. Não é Você tem sabedoria, você tem discernimento espiritual. Temos os momentos, inclusive, que você vai ter que abrir mão. Mas é diferente. É diferente porque a gente vai estar, o nosso coração vai estar querendo vir para cá, para as coisas de Deus. Se impulsionando. Eu nunca me esqueço. Eu tenho uma dívida aqui com o pastor Carlos Henrique. Eu nunca levei ele para Itacuruçá, que é a casa do meu pai. Eu vou levar, essa dívida vai se cumprir. Amém. E tem um monte de pastor. A pastora Flávia também já está aqui. Márcia, calma. Você está me devendo antes daquela pizza, doutor Maurício. Doutor, foi seu padrinho de casamento, faz 20 anos que você já casou e não comeu aquela pizza até hoje. Padrinho e tudo, juramentado. Orei para Fernandinha, que vinha lá, papelzinho. E olha que essa mulher é mulher de fé, hein? O Carlão é de fé, essa família trote não é fraco, não tem trote nenhum neles. Só tem fé. Ela orava assim, falava, eu quero um homem bonito, doutor Maurício é bonito. Você não é mais que eu, mas o cara é bonito pra caramba. Significa que eu sou mais. Bem sucedido, doutor. E ela pediu tudo isso lá nas orações. E não é que veio, rapaz. Não é que funcionou. Por quê? Porque eu lembro que o pastor Carlos Henrique, uma vez eu convidei, ele falou assim, dá para voltar antes? Eu falei, esse cara é xiita, mano. Estou convidando ele para ir para a praia, ele queria o feriado, sei lá, acho que ele era até terça. Ele queria voltar no domingo para não perder o culto de Buzo, que tinha que pegar 2, 3 ônibus para vir de Itacuruçá até aqui, que é Rio, São Paulo, depois tem que pegar Rio, Mangaratiba, porque ele estava posicionado. Ele falou, não convido mais, brincadeira, já passei por isso. Mas isso marcou, sabe por quê? A gente não abria mão. Os primeiros acampamentos eram os cafofos que a gente ia. Verdade, irmãos. Eu me lembro que eu dormi do lado da telha aqui, assim, um pau aqui. Eu falei, meu Deus. Salesópolis, é verdade. Mas eu me lembro até hoje das pregações que eu vi lá, que eu me quebrantava, que eu chorava que nem uma manteiga derretida. E aquilo ia me enchendo, ia me preenchendo. Por quê? Eu estava valorizando o que era certo. Por motivos certos, na hora certa. E aquele que se posiciona diante das coisas certas de Deus, pelos motivos certos do eterno, vai colher tudo aquilo que Ele tem preparado para a tua vida. Pode aplaudir forte que isso não é um 7-1, isso é a palavra de Deus. E a palavra não é só no verbo, a palavra é quem se posiciona, é quem anda por princípio, é quem valoriza as coisas de Deus. Porque às vezes a nossa convicção, ela beira quase uma teimosia. Vocês são teimosos? Nós somos, a gente não abre mão de Jesus. Por Jesus eu sou teimoso, eu sou tudo. Porque tem que ser, Jesus chamou para viver um nível acima.
Essa chamada, esse sermão, ele começa uma proposta de vida, que é viver acima de um padrão, queridos. Porque os fariseus, os religiosos, nunca conseguiram entrar nesse nível. Porque eles queriam ficar no razão, eles queriam ficar no racional, eles queriam ficar no intelectual. Essa chamada é chamada para discípulo, para ser filho, para aprender o que é sofrer, mas aprender o que é amar, o verdadeiro amor. E não tem verdadeiro amor que não passe por sofrimento. Não tem verdadeiro amor, relacionamento que se construa, sem que antes haja uma estruturação de alma, como o João passou aqui, o pastor João falou aqui. Não tem como, essa chamada é para viver. Esse chamado traz consigo também muitos testes. Nesse propósito de você fazer as coisas certas, por motivos certos, eu quero dizer uma coisa, não tem, todo mundo aqui passa por teste? Quase nada, né, pastora Miriam? Quando eu vi a música da Estila lá do Espírito Santo ali, vou te falar, se ele estava derramado aqui, já não precisa falar mais nada. E tem teste de começo, meio, todo momento. É no começo da caminhada, a gente fala aqui pré-encontro, pós-encontro, vai para a escola de líderes, firma seus passos, na escola, em todo o tempo. Nós teremos isso daí, são provas. As tentações, elas seguem o chamado. É uma coisa que vai, é que nem o pastor João falou, eu repito aqui. Ele não entendeu por quê. O pastor Carlos Henrique, de uma forma profética, falou: não pergunta por quê. Amanhã você vai entender. Por que você passou isso? Por que o Isaac Daniel nasceu dessa forma? Por que o Josemar está passando por isso? Não sei. Não sei. Parece até injusto. Mas Deus tem os seus propósitos. E com certeza vai forjar um caráter de um homem virtuoso, de uma mulher virtuosa, para conseguir caminhar. Esse nível mais alto é o que define o valor que nós damos. Esse nível dessa chamada, esse nível dessa pregação, da palavra de Deus para a tua vida, é o que define o quanto de valor você dá para um culto. O quanto você entende o que é cultuar a Deus. O quanto você dá de valor para aquilo que é ter uma autoridade espiritual sobre a tua vida. Ter um pastor sobre a tua vida. Ou você acha que é só uma organização? Ou a palavra de Hebreus que diz também para que a gente ore pela vida dos nossos guias, dos nossos pastores. Porque eles zelam pela nossa alma. E vamos prestar conta da vida de vocês. O apóstolo René, o apóstolo Fábio me falou isso. Falando que tem 3 profissões, que são as profissões que mais geram desgastes na vida emocional de uma pessoa. Médico. Porque o médico se envolve com o paciente. Nós tivemos um caso, inclusive na célula, tem uma discípula nossa, Val, trabalha num consultório de uma pediatra, a doutora Judite, uma bênção, cuida dos meus filhos. E teve uma criança, ela chegou na célula, apavorada. A doutora falou: eu nunca perdi uma criança em toda a minha carreira e não sei o que está acontecendo. E nós começamos a orar, a igreja começou a orar, pediu oração. E essa criança foi tratada, curada, até com uma quimioterapia, um bebê. E para a honra e glória do Senhor foi sarada e curada. Mas o que eu quero falar, além do milagre que é maravilhoso, a bênção de Deus, foi o quanto ela se preocupou com aquilo. E assim também somos nós, pastores. Porque a gente não desliga aqui, eu não vou terminar esse culto, como eu prometi, às 8 da manhã, e ir embora para casa. Eu não vou terminar esse culto daqui a pouco e vou para casa. Muitas vezes a gente vem preocupado com o discípulo, a gente leva esse problema com o discípulo, tem que saber até isolar, porque a gente vai dormir pensando. E você sabia que até nos Estados Unidos tem uma estatística que muitos pastores estão deprimidos? Verdade, frustrados. Em nome de Jesus isso não vai alcançar a gente. Mas nós temos que aprender a dar valor para o seu pastor. Não estava nem aqui isso aqui, nem escrevi, nem estava no meu script. Mas Deus está me falando isso para o nosso apóstolo. Quanto peso. Temos defeito? Lógico. Todos têm defeitos. Até eu. Mas eu fico pensando no apóstolo: por que mudou o fruto fiel? Eu já tinha comprado a minha fantasia. Era do carnaval, mas eu me converti e adaptei para o fruto fiel. Coitado, nós segura tanta coisa.
Nós mesmos, às vezes, pastores, isso, culto demorado. É isso, é aquilo, para que isso, para que essa reunião, para que isso, aquilo, exagero. Mais um jejum, não avisou. Brincadeiras à parte, a gente sabe o quanto é pesado isso. Glória a Deus que ele tem uma relação forte com Deus, que fica ali que nem uma coluna, que nem uma estaca, firme na posição dele. Uma vez no aniversário de 80 anos da mãe dele, o irmão dele falou uma coisa que me marcou aquela família. O Omar, que é irmão do apóstolo Fábio, falou que a dona Nésia, a finada dona Nésia, um amor de pessoa, uma figura. Ela falou que era um mourão. Quem sabe o que é mourão? É uma estaca, é uma coluna que marca. E ela era uma coluna porque ela sustentou aqueles filhos sozinhas. Ela perdeu o marido muito cedo. O apóstolo Fábio perdeu o pai com 2 anos de idade. E eu vejo isso nele. Esse caráter que às vezes ele tem firme, que às vezes parece até teimoso. Não adianta falar. Eu já passei por isso, estou pecando por você, então você não precisa pecar mais, tá? Não peca não, eu já pequei, já tomamos lambada aqui os mais velhos, serve para isso. Para ensinar vocês. Certo, coronel? Então não precisa, pôr o teu tempo. E hoje Deus é gozado, está valorizando cada vez mais. Eu vejo como uma relação de pai e filho. Como teve aqui no Ministério Infantil que está se reestruturando. Uma vez Deus me ministrou uma coisa interessante, porque Paulo fala que nós somos bebês espirituais quando nascemos, do Espírito. E a gente toma leite espiritual, porque não pode comer, porque não tem maturidade para o alimento. E uma vez eu fiquei imaginando isso, porque é a mesma coisa, né? Às vezes o pai é o herói da criança. Da criança, meu pai é o mais lindo, é o mais bonito, é o mais forte, é o mais talentoso, etc, etc. Na adolescência já começa a existir um questionamento. Quando fica mocinho, 18 anos, às vezes até compete. Eu me lembro que às vezes eu falava, meu pai... E depois você fica mais velho, você fica mais apaixonado pelo seu pai, eu sinto muita saudade. Eu vi isso no plano espiritual, às vezes a gente aprendeu muita coisa com o apóstolo, a gente aprende alguma coisa a mais, a gente acha que é melhor do que ele. Ou, sei lá, questiona, no fundo. Aquela coisa de filho, não o questionamento, o melhor no sentido da rebeldia. Mas aquela coisa, até é, né, no fundo também. Mas essa maturidade nos traz hoje a entender quanto é importante a posição dele. O quanto é importante ele ficar firme. E quanto é importante falar, não, todo mundo vai para lá, vai para lá, não, fica aqui. Então, o segundo aspecto que eu quero estar entrando, inclusive com o final desse primeiro exemplo, é esteja aberto para mudanças de valores. Os discípulos de Jesus já na caminhada estavam meio vivendo isso daí. Eles estavam valorizando, cuidando tanto de Jesus, que quando chegam pessoas para apresentar crianças para Jesus, os discípulos, não, atrapalha o mestre, vocês estão atrapalhando. E Jesus fala o quê? Deixa vir as crianças. Deixa que as crianças venham. Você vê como a imaturidade dos discípulos? Porque não sabiam e a intenção era boa. Queria proteger, mas Jesus fala, e até exorta, aqueles que não viram a mim como criança, não herdarão o reino dos céus. Então, no decorrer da nossa caminhada, como eu estava falando, a gente pode cair em tentação e priorizar o espiritual, entre aspas, sem que seja verdade. Achamos que é espiritual, é sério, porque o espiritual às vezes ele é sério, sim, ele é severo, ele precisa ter coisas, mas ser espiritual não é só ser firme na regra. Ser espiritual é você estar sensível ao Espírito Santo. Sensível quando o Espírito Santo fala, muda. A rota é aqui agora. Ele fala 1, 2, 10 vezes. Porque às vezes a gente no nosso coração duro, na nossa obstinação, no nosso saber, achamos que já estamos andando sozinho como um filho que já acha que já sabe os segredos da vida e quer viver sozinho, quer sair da casa do pai. E às vezes nós cometemos esse erro dentro da casa de Deus, da casa espiritual, achando que já somos maduros espiritualmente e começamos a ferir princípios. Meu líder é uma bênção, mas eu sei como faz, eu sei como ora, eu sei como jejua, eu sei como faz. Eu conheço pastores que teve igreja rachadas
Porque os discípulos já sabiam fazer encontro. Grande coisa fazer um encontro. Você pega aquele livro, qualquer um faz, com todo respeito. Agora, o que vale mais? Eu gosto muito de dizer, eu sei que tem muitos irmãos que estão aqui comigo, que são da mesma safra. Nós temos uma só igreja. Eu tenho um só pastor em 22 anos de conversão. Eu sou apaixonado por essa casa. Eu acho a melhor igreja de São Paulo, sem querer puxar sardinha, mas já puxando. Então, esteja aberto para mudanças. Esse templo novo, por exemplo, foi a visão de um homem que tinha a visão correta. De estarmos aqui, de estarmos reunidos aqui. Poderia ter sido feito assim, assado ou cozido? Poderia. Poderia ter sido melhor? Poderia. Poderia ter sido assim? Poderia. Poderia ter sido administrado de uma outra forma? Poderia. Até eu talvez administraria de outra forma. Mas eu digo uma coisa para você. Será que na minha forma de administrar eu estaria aqui? Será que se você priorizasse talvez a administração, você estaria aqui? Ou o visionário, aquele que tem a visão, que tem o comando de Deus, e nós estamos aqui, nós pisamos nesse lugar, estamos vivendo nesse lugar, e você está sendo abençoado nesse lugar, e esse é o ano que vai fazer diferença na tua vida, porque esse templo novo é um templo novo na sua vida. Esse templo novo não é só uma questão física, é uma questão espiritual. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Pessoal, igreja, vamos acordar, vamos fazer, vamos trabalhar, vamos terminar de construir esse templo, vamos continuar de fazer a obra de Deus, de investir, de ofertar, porque isso é que Deus quer, é uma oportunidade para que todos nós estejamos participando. Não é dele, não é só dele, ele é o Moisés, ele é, porque o espírito e o coração de uma criança é mais sensível. Por isso que Jesus fala que a gente tem que ter o coração de criança, porque a criança é crédula. Para a criança a brincadeira é sério. Você vai brincar com uma criança, por isso que eles até brigam às vezes na brincadeira, porque eles levam aquilo a sério. E ao mesmo tempo eles brigam, mas eles se perdoam, no mesmo instante já estão entrando em outra brincadeira, porque é isso que nós temos que entender. A gente fica às vezes meio ranço, está quebrado em nome de Jesus. A gente fica com o coração duro. Eu sei que tem as provas, tem as angústias, tem os desgastes da vida ministerial, que não é fácil. E a gente acaba se fechando. Por isso Jesus nos ensina para que tenhamos esse coração de criança. Esse coração perdoador. Quando deixamos o nosso coração, fica esse coração, entre aspas, de criança, infantil, nós nos tornamos pessoas mais flexíveis. Quando a gente se fecha numa posição, numa ideia, num pensamento, você se torna uma pessoa muitas vezes dura. Não consegue ouvir o próximo, não consegue ouvir a tua esposa, não consegue ouvir teu amigo, não consegue ouvir ninguém. É o egoísmo do mundo, que todo mundo tem razão, todo mundo tem. A gente aprende nessa caminhada, a gente aprende através da vida de Jesus, que Ele quer elevar o nosso nível, pois aprendemos, amadurecemos, vencemos provas, mas em tudo isso, nós nos tornamos mais doces, mais amáveis, mais sensíveis. Para cada etapa, Jesus nos ensina, para a gente fugir do estrelismo, para fugir da vaidade, para fugir da soberba, se mantendo sempre humilde. Ele falou aqui, acabei de ler para vocês aqui, que o reino de Deus, bem-aventurado, é os misericordiosos, os mansos, porque herdarão a terra, os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Nós temos sido pacificadores ou aquele que toca mais álcool no fogo? O valor essencial aqui é a gente saber cumprir essas coisas. Valorize a sua igreja. Valorize sua família. Você vai ter força para vencer suas tentações quando você vai debaixo desse princípio, sabendo valorizar. E estou no penúltimo tópico aqui. Valorize os seus relacionamentos. Eu gosto muito de falar de relacionamento. Porém, eu estudando
esse texto aqui, eu vi uma coisa que me chocou. Porque a gente aprendeu, temos que aprender a colocar Deus em primeiro lugar, nosso relacionamento mais importante é com Deus, depois com a família, com a esposa e os filhos, depois com o trabalho, com a sua vida ministerial e etc. Então, no relacionamento prioritário isso é fundamental. Só que, quando nós não soubemos colocar Deus, priorizar Deus, dar valor para as coisas de Deus nos nossos relacionamentos, porque quando colocamos Deus, deixa eu colocar melhor. Quando colocamos Deus, nós podemos nos erguer. Os relacionamentos bons, saudáveis, fazem com que você supere, que você vai para cima, que você fique cada dia melhor, seja uma pessoa melhor a cada dia, tenha um caráter melhor a cada dia. Eu sempre falo, eu sei a pessoa que eu era e a pessoa que eu sou antes de Jesus. E cada dia a gente vai melhorando, tem uma coisa que vai melhorando. Mas, relacionamentos também podem nos quebrar. Relacionamentos errados podem nos destruir. Relacionamentos errados, até na vida ministerial, até na igreja, pode te prejudicar. Porque a gente sabe que existe isso. A quem nós emprestamos os nossos ouvidos, a quem nós emprestamos. Eu já passei por isso. Graças a Deus consegui vencer. Pela misericórdia dele, não é por atributo meu não. Pela misericórdia dele, pelo amor dele. Que ele vai me mostrando as coisas, vai nos amadurecendo, vai nos renovando. Então, os relacionamentos, porque o diabo sabe também interferir no relacionamento. Ele quer sujar os relacionamentos, macular os relacionamentos, prejudicar os relacionamentos. E é interessante porque nesse Sermão do Monte, para mim fazer um resumo aqui, para mim ganhar tempo, em várias passagens aqui eu vou resumir, mas para poder sintetizar, a gente tem que aprender com Deus a colocar em primeiro lugar a vida de Deus. E tem que aprender a se preocupar um pouco mais com o outro do que com nós mesmos. Quando ele fala na ansiosa solicitude pela vida, porque o mundo é muito egoísta, nós queremos vir para ser abençoados, nós queremos ter os melhores lugares, nós queremos ter os melhores salários, nós queremos ter, tudo eu. E é gozado que eu analisando o Pai Nosso, se você ler Pai Nosso, e a gente aprendeu lá no encontro, né, que Pai Nosso significa lá a redenção, que estás nos céus, que significa o governo de Deus, santificado seja o teu nome, que é santo, venha o teu reino, a soberania de Deus, etc. Mas em todo o processo do Pai Nosso, se você for analisar até a metade dele mais ou menos, é tudo em relação a Deus. A você priorizar as coisas de Deus, a saber que Ele é o Deus que te redimiu do pecado, a saber que Ele é o Deus que é santo, a saber que Ele é o Deus que tem todo o governo e tem toda a autoridade, a saber que é o Deus que quer que você evangelize, assim na terra como no céu. E depois vem o pão nosso de cada dia. Você vê, para quando entrar o pão, já passou umas 5 revelações, atitudes que devemos ter, primeiro com Deus, com o próximo, com o outro. E ele sintetiza tudo isso aqui nesse Sermão do Monte. Depois ele fala da provisão, que é o pão nosso, e da proteção, livra-nos de todo o mal. Mas reparem, mais uma vez eu vou repetir, que nessa prioridade, que na saber valorizar a vida, ele está dando uma dica para nós aqui, de sabermos colocar Deus em primeiro lugar, de saber que é importante a soberania dele sobre a tua vida, sobre a sua vida, de saber que ele é santo e você precisa ser santo, de saber que o reino dele é o mais importante do que o teu reino. Nós queremos o nosso reino e venha o teu reino, é o reino de Deus imperando sobre a nossa vida, tirando esse reino secular, fazendo uma mudança na tua vida, na tua mente, para que possamos dizer, como Paulo diz, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Você começa a entender uma pessoa como Paulo, por exemplo, quanto isso é verdadeiro e real. Do apóstolo Paulo, quanto isso mudou a vida dele e tem que mudar as nossas vidas. Por que não anda, como falou o pastor Carlos Henrique? Porque a gente quer o eu toda hora na frente.
Ah, mas eu dizimo até, eu já estou fazendo. E por quê? Porque será que não tem um egoísmo a mais? Será que não tem algo a mais? Eu tenho meditado muito nisso ultimamente, quando Jesus adverte os fariseus que dão o dízimo do duendo, do cominho, do hortelã. Mas antes ele fala, vocês se esquecem de uma coisa, da misericórdia, da justiça e da fé. Valores esses que, como eu falei há pouco, quer nos colocar num padrão mais alto. E é isso que Deus quer falar conosco hoje. Para te levar num padrão mais alto, num relacionamento mais alto, num relacionamento mais profundo. E por último, a principal, na minha opinião, o principal valor, o mais importante, na minha opinião, que também foi falado aqui pelo pastor Carlos Henrique, a obediência a Deus. Se obedecemos a Deus, é a única garantia de vida que nós temos. Porque Jesus fala em Mateus, nesse mesmo sermão, só que no capítulo 7, versículo 12, tinha que ser 12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Tudo que você quer colher na tua vida, tudo que você quer de bom para a tua vida, fazei para os homens. Ele está falando, isso é a lei, isso é o resumo da lei. Isso é o resumo da chamada dos profetas, do aviso dos profetas, os profetas que vieram e foram mortos. Jesus chega aqui como um profeta e fala, aquilo que você quer, está falhando aqui, Xuxão? Aqui, tem um desses aqui? Aquilo que você quer para você, faça. De novo, antes de você receber, você tem que fazer. Antes de você receber, você tem que obedecer. E a obediência, uma vez, há muitos anos atrás, numa conversa com a minha esposa, nesse final de noite, assim, eu perguntei para ela, o que você acha mais difícil na vida cristã? Agora ficou normal, será que é um mau contato? Agora está de boa. O que você acha de mais difícil na vida espiritual? Ela falou, não sei, e você? Eu falei, obedecer. Porque a gente pensa que obedecer é fácil.
Que você ore para ter compromisso com Deus e não com os seus. Priorize as coisas eternas e não as temporais. Tudo isso é valor. Não gaste esforços com as coisas materiais. Você não vai levar nada daqui. Não se mate por isso. Eu sinto que o Espírito Santo tem ministrado muito isso nos fins de semana aqui, nas palavras, principalmente de prosperidade. É importante, mas quando você obedecer a Deus, quando você for obediente a Deus, essas coisas vão te alcançar. Eu estava esquecendo uma, sabia? Julgue-se primeiro a si mesmo e só depois aos outros. Isso é uma chave aqui para nós. Antes de você falar contra qualquer um, avalie-se primeiro. Julgue-se primeiro. Jesus é bem forte quando ele diz para que te tire as traves dos nossos olhos, antes de estar julgando a vida do irmão, falando do que ele está fazendo ou deixando de fazer. Tira a trave que está no teu olho, hipócrita. E nós temos que deixar essa hipocrisia de lado, porque todos nós somos pecadores, todos nós carecemos da misericórdia de Deus. Deus colocou liderança, pela misericórdia dele, eu sou um pastor, nós somos líderes, eles são levitas. Pela misericórdia você está aqui nesse altar, não é por atributo, não é por uma faculdade de teologia, ou por você faz ou deixa de fazer. Ele escolheu, são escolhas divinas. E escolha divina, às vezes é difícil de compreender, mas a receita é: aceite. E cuide com aquilo. Cuide daquelas escamas que estão te impedindo de ver melhor a Deus, de valorizar aquilo que tem valor, de valorizar aquilo que é importante para a tua vida. Quando você valoriza as coisas de Deus, como diz também aqui nesse sermão, Mateus 6,33, que todo mundo conhece: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Está nesse mesmo sermão. É buscar o reino, é buscar a justiça em primeiro lugar. É fácil? Não, para mim não é, pelo menos. Mas é uma caminhada, é uma jornada, e eu preciso da tua ajuda. Eu preciso, não é demagogia. Quando eu vejo vocês orando, quando eu vejo vocês trabalhando, eu já trabalhei muito, já plantei, mas eu quero continuar. A vida de Deus não é você chegar num ponto e ficar lá naquele equilíbrio. Não existe isso, não existe isso. A vida de Deus é você continuar. Por isso que a gente tem que manter sempre a humildade no coração, reconhecendo isso. Olha, gente, a gente está vivendo um tempo bom, vai entrar num tempo bom. Escuta o que eu estou te falando. Eu creio de todo o meu coração, com toda a luta, com toda a tentação que você está passando aí, eu também tenho as minhas. Mas é um tempo de maturidade. Deus não nos trouxe para esse templo tão lindo e grande, que vai caber até 3.000 pessoas aqui quando o mezanino estiver pronto, até mais. Mas a gente não pode ter a mesma administração, os mesmos hábitos. A gente não pode estar com o mesmo futebol. Ele está levando num outro nível a gente, a liderança. E nível de Deus é prova, nível de Deus é Getsemane. Getsemane é prensa para sair o óleo. Prensa dói. Prensa mexe com estruturas. Prensa muda. E é mudar para que entre o valor correto. É mudar muitas vezes para que você possa receber um óleo novo, mas ele tem que quebrar o vaso. Vaso trincado não recebe óleo, irmão. Está ouvindo aí, varão? Estou meio pentecostal agora. Vaso trincado, o óleo escapa. E às vezes dói quando a mão do oleiro toca por dentro para construir o vaso novo. Quando a mão do oleiro toca para mudar essas estruturas, e ele está mudando para fazer você melhor. E para que você possa ser melhor da vida daqueles que vão preencher lá. Está vendo? Não tem nada lá atrás, mas vai estar cheinho daqui a pouco.
Mas está cheinho. Eu não estou vendo, mas está cheio de gente nesse mezanino. Vocês estão me ouvindo aí do mezanino? Estão me ouvindo bem aí do mezanino? Tem um monte de gente lá. Teus discípulos, pastor Marco Aurélio. Obrigado, pastor Carlos Henrique. Te levei para Itacurusá, você me deu uma passagem para Jerusalém. A prosperidade foi na tua casa. Pastor Roberto, aquela bandeira branca cada dia te traz mais paz e por isso você é um cara cada dia mais iluminado. Obrigado, Igreja do Avivamento, por aturar esses pastores aqui todos esses anos. Mas eu quero dizer, nós estamos em reforma, estamos melhorando a cada dia. Nós estamos aprendendo a dar valor para aquilo que tem valor, e você tem valor. Você tem muito valor. Deus quer se mover, e Ele está se movendo na sua vida. Por isso eu quero que você comece a orar pela tua vida agora, para que haja um renovo de valores na tua vida agora, para que haja um valor novo enchendo a tua vida, a tua alma, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja cheio dos valores de Deus. Ele quer te levar para um nível maior. Aleluia. Deixa Ele te usar.